Bem-vindos ao Mentes que Inspiram e hoje nós temos convidadas muito especiais. Uma ONG que traz alegria para as pessoas em momentos de dificuldade e dor dentro dos hospitais aqui da Grande Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Tenho com vocês aqui com maior honra e prazer a Débora, a Carla, a Emily e a Bruna. Meninas, sejam muito bem-vindas ao programa Mentes que Inspiram. Tá todo mundo aqui querendo conhecer muito a respeito do projeto de vocês e mais ainda, quem são os personagens que permeiam essas mulheres maravilhosas que estão aqui conosco hoje. Mas vamos começar do começo. Falem um pouquinho sobre vocês, meninas. Quem vai começar falando? Quem são a Débora, a Carla, a Emily e a Bruna? Bom, primeiro eu agradecer esse convite, essa oportunidade da gente estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre esse nosso trabalho. E tu cedeu esse espaço, isso é muito importante para nós, afinal de contas nós somos uma ONG e a gente precisa desses espaços, desse apoio, para que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe. Então, primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade. Bom, então eu já estou com a palavra, posso começar falando. Eu sou a Emily. Tenho 36 anos e eu tô há 1 ano e meio na ONG. Tô chegando agora para contribuir, mas já tenho muito carinho assim por esse trabalho. Ah, que legal. Quem é a próxima? Então. Eu sou a Carla, eu tenho 62 anos, acho que eu sou a mais velhinha aqui da galera, mas novinha na ONG também. Eu entrei com a Emily na mesma seleção e é uma coisa assim indescritível, assim, o trabalho que a gente faz. É uma coisa muito, muito, muito bacana, que toca o coração da gente. E vocês vão ver, vão se surpreender com as nossas histórias. É lindo, gente, é lindo demais. Vocês vão amar, assim como eu já tô amando. Bom, eu acho que tá indo as apresentações por ordem de tempo de ONG, né? Eu sou a Débora, tenho 44 anos e eu entrei no processo seletivo de 2022. E desde o primeiro momento que eu participei na verdade, do contato com a ONG, eu fiquei apaixonada e curiosa para saber algumas coisas e depois vocês vão entender por quê. E hoje eu tô aqui. Ai, que legal. Diretora local de Porto Alegre. Diretora local de Porto Alegre, a Débora, gente. Sim. Quem falta se apresentar aqui para nós? Falta eu, meu nome é Bruna, tenho 34 anos, estou na ONG desde 2016, então faz quase 10 anos. E também desde que eu entrei na ONG me apaixonei, a ONG é minha grande paixão, então luto por ela, torço muito por ela e as gurias sabem aqui, me entrego totalmente à ONG. Ai, gente, assim, eu tô tão emocionada em ouvir essas mulheres falando, porque são mulheres que têm vidas distintas, têm profissões distintas e que conseguem doar o seu tempo precioso para fazer o bem para as pessoas. E isso é algo assim, ó, a gente não tem nem como mensurar, né? Tamanha lindeza desse projeto e o quanto eu estou encantada em tê-las aqui. Mas eu quero entender também, gurias, vocês se apresentaram. Como é que o voluntariado chegou na vida de cada uma de vocês? Eu sempre tive, assim, muito carinho, né, na participação, na doação de algumas coisas para as outras pessoas. Eu acho que, como eu tenho um suporte muito grande em casa, eu sempre digo, né, minha rede de apoio, ela contribui para que eu consiga ter esse carinho. Eu disponibilizei esse tempo que, para mim, é bastante rico, né, para conseguir fazer isso também por outras pessoas. E a ONG, ela veio num momento, né, que a gente tinha ficado bastante tempo enclausurado, né, que foi durante a pandemia, né, que eu via o processo seletivo acontecendo. Nas minhas primeiras visitas, inclusive, a minha palhaça, ela ia de máscara para os hospitais. O processo seletivo todo foi usando máscara. E naquele momento eu vi assim o quanto que eu estava carente, mesmo tendo suporte. E se eu estava carente de atenção, de carinho, né, as outras pessoas que estavam ali por muito mais tempo em hospitais, com problema de saúde, elas também estavam. E eu acho que daí casou toda, né, a intenção de distribuir aquilo que estava sobrando. Para mim, eu uso muito essa expressão, né, e fechou tudo, né. Ai, que lindo, gente.
Eu faço trabalho voluntário há muito tempo, assim, sempre fiz, desde pequenininha, assim, eu me lembro quando eu era adolescente, eu ia em orfanato, enfim, é uma coisa que está dentro de mim. Eu sou aposentada, já faz 12 anos. E, enfim, então eu tento, esse tempo livre, né, que não é tão livre assim, fazer alguma coisa de bom, e na verdade, assim, não é nem para as outras pessoas, a gente faz, é mais para a gente do que para qualquer outra pessoa. É verdade. Né? Aham, muito verdade. Então, antes da pandemia, eu fazia visitas hospitalares com um grupo de aposentados do Banco do Brasil, mas a gente ia assim para um determinado hospital com um colega só e via uma realidade assim um pouco diferente do que a gente faz hoje em dia, né? A gente ia em quartos privativos, de planos e tal. E eu sempre tive aquela coisa assim, né, de fazer um pouco mais. Aí veio a pandemia, e aí a gente parou de fazer visita, e eu sempre pensando, né? E esse grupo extinguiu-se, assim, depois da pandemia a gente não fez mais esse trabalho voluntário. E aí eu comecei a procurar, né, aonde que eu vou fazer esse trabalho voluntário que eu quero fazer dentro de hospital. E aí eu me deparei com o Esquadrão da Alegria, que aí a gente conta aí noutra oportunidade, eu acho que no seguir No decorrer da nossa conversa. Mas eu acho que a gente fazendo qualquer tipo de trabalho voluntário, a gente ganha mais do que dá. Assim. É verdade. É uma coisa... É uma verdade muito verdadeira essa. E o exemplo, né? A gente dá exemplo, assim, para os filhos, para minha filha, que é a minha inspiração da minha vida, assim, né? E eu acho que ela se inspira em mim e ela adora, né? E minha mãe é palhaça de hospital. É maravilhosa. É uma coisa que dá uma alegria. É um quentinho no coração, né? Eu comecei no trabalho voluntário bem jovem, aos 13 anos, no CLJ, que é o grupo de liderança juvenil da igreja. E lá já brotou esse desejo em mim. Aí, claro, vem a faculdade, vem as coisas. Eu tenho uma formação eu sou artista de teatro e também professora nos anos iniciais. Então, chegou um momento que eu precisei desacelerar da escola, aquela correria, 44 horas semanais, 2 turmas. E quando eu pude diminuir esse ritmo, eu pensei, eu quero fazer algo do bem relacionado a essa minha veia artística. Eu conhecia a ONG nas redes sociais, através de uma amiga que fazia esse trabalho, me inscrevi e foi só alegria, assim. Ai, que maravilhoso. E os teus alunos? Adoram, eles sempre que pensam tem... sobre? Nós tivemos ação no MEC, Aham. no MEC Dia Feliz, eles foram lá me encontrar, eles adoram, assim, as famílias também incentivam muito o trabalho, gostam bastante, assim, é bem bacana deles verem. A minha prof é palhaça do hospital, O orgulho da doutora, prof. e aí eu atendo um hospital também que é próximo da escola, Olha então só. eventualmente eu já encontrei alunos também, então isso é bem legal, eles verem esse trabalho também, bem bacana. É um exemplo lindo, com toda certeza. Então, minha história é parecida com a da Emily. A gente tem muitas coisas em comum, inclusive. E eu também fazia trabalho voluntário quando eu era bem mais jovem. E aí, depois, faculdade, trabalho, tempo se esgota, né? Mas sempre ficava aquela vontade de voltar a fazer um trabalho voluntário. Aí tinha uma colega que ela fazia parte do esquadrão e ela postou na rede social dela o processo seletivo. Aí eu fui estudar para ver o que era e vi, palhaço hospital, por que não? Aí eu me inscrevi. E estamos aí até hoje. E um fato curioso, ouvindo agora vocês três, eu fiz a seleção das 3. Olha só! Ela era diretora-geral. Ela era diretora-geral, é importante. isso. Que bacana! A chefa. A chefa. Que joia, que demais. E hoje ela é a minha Braço direito. conselheira, né? Eu sempre digo, eu uso Aham. essa expressão, na verdade, né? A construção que a Bruna teve, né, na ONG, a participação dela é muito ativa, realmente. Só dá para sentir orgulho dela, porque ela é uma excelente doutora, né? Becerologista, mas ela é uma excelente pessoa também. E quando eu assumi a direção daqui de Porto Alegre, imediatamente eu sentei para conversar com ela, na verdade antes até, né? A gente já tinha conversado, né? Antes da eleição. E eu falei, eu posso até assumir, mas eu vou precisar muito continuar contigo, porque são os teus passos que me guiaram, né, nos primeiros momentos da ONG, né, e hoje ela é minha conselheira. Ah, que lindo isso, gente, né? Pelo exemplo, pela parceria, pela união e pela força, né?
E tu sabe, Vanessa, que isso é uma coisa muito forte, assim, essa união que a gente cria entre nós. Nós somos todos voluntários de diversas áreas, personalidades diferentes. Algumas coisas a gente se encontra e vê que é parecidas, outras nós somos muito diferentes, um aprende com o outro. E isso é muito bacana, porque a sensação que tem é que a gente encontrou uma segunda família. Tantas pessoas ali por um único propósito, por um único bem. Então, isso é muito bacana. E como a gente vê, a gente sente falta disso no mundo hoje. Estávamos conversando, gente, nos bastidores, antes de entrar aqui, o quanto o mundo tem necessidade de boas ações, né? De pessoas inspiradoras, de ações que inspiram e que têm um propósito lindo. E, com certeza, o Esquadrão da Alegria é algo que eu tenho o maior prazer, né, de trazer aqui. Tenho quase a obrigação de mostrar não só essas 4 mulheres lindas que estão aqui comigo e com um propósito de vida maravilhoso, né, dentro das suas particularidades e peculiaridades que vocês têm do seu dia a dia, mas também estão representando um monte de gente. São quantas pessoas, gente, que trabalham hoje como voluntários na ONG Esquadrão da Alegria? Nós hoje temos 120 voluntários. Olha só. Dividido em 3 grupos de cidade. Santa Maria, que foi a cidade onde que foi criado, né, a ONG, Pelotas e Porto Alegre, região metropolitana, porque aqui em Porto Alegre a gente ainda atende cidades aqui em torno, né? A gente tem hospital que ainda é atendido em Canoas e em São Leopoldo. São 120 voluntários de diversas áreas. A gente tem setor jurídico, setor de comunicação, setor financeiro. A Bruna, né, a nossa responsável pelo financeiro. A gente tem grupo de integração, a gente tem grupo de treinamento, a gente tem grupo de TI, né? Nós temos voluntários específicos com formação. Daí algumas atividades exigem, né, uma formação, por exemplo, de TI e psicologia, né? Precisam daí ter uma formação específica, né? Mas nós temos um grupo extremamente grande e a gente busca sempre ter esse alinhamento para a gente verificar o que é que está faltando e o que é que também o voluntário tem disponibilidade de fazer, né? Por exemplo, a Emily, eu sempre elogiei ela, né? Sempre elogio, né? Mando mensagem às vezes, oi minha linda, né? Foi maravilhosa a postagem, tudo maravilhoso. Porque ela é muito boa nisso e ela gosta de fazer, então a gente vai encaixando. Responsável pela... Isso, quem fala no Instagram, chama a gente lá no direct, provavelmente é comigo que está falando. Que legal. Apesar de eu falar em nome da ONG, das 3 cidades, eu que estou por trás ali, junto com uma equipe também de outras pessoas, outros voluntários que auxiliam. Então, todos são voluntários e alguns, além do trabalho em hospital, a gente tem esses núcleos, que a gente também é voluntário, onde a gente dedica um pouco mais de tempo para poder que tudo se organize, que tudo funcione. Então, através ali também do núcleo de comunicação, a gente é chamados para ações. Então, a gente atende os hospitais, nós temos uma regularidade, um cronograma específico, contratado pelo hospital de tantas visitas no mês, mas nós também temos ações pontuais, como essa do MEC que eu trouxe. Eventualmente, um posto de saúde nos chama para uma ação de vacinação, algum asilo, alguma empresa nos chamam. A gente também dá palestra sobre os benefícios do sorriso, sobre tudo isso que traz a risoterapia. Então, a gente atende também as empresas. Agora, na semana da CIPAT, a gente teve várias empresas, né, aqui em Porto Alegre, em Pelotas, Santa Maria. Então, é bem bacana que a gente poder estar atendendo também esses outros... Além de hospitais, atuam em outras áreas. E pelo que vocês estão falando, gurias, é um organismo vivo, com muito movimento, extremamente organizado, e que, assim, o resultado dessa organização, desse movimento, é como tu falaste, assim, a risoterapia. Né, trazer alegria para a vida das pessoas, luz para a vida das pessoas, né, isso é muito bacana. Eu estava aqui pensando enquanto vocês falavam, todas vocês tiveram um primeiro dia na ONG, né, como palhaças, né, trazendo de alguma forma, pela primeira vez, a alegria na vida de alguém, ou uma família, ou uma pessoa específica. Como é que foi o primeiro dia de vocês 4, gurias? Vocês têm como falar um pouquinho pra gente? Tu lembra, Bruna? Mas aí não é pra gente. A gente não tem como falar. É verdade, gente, Talvez a gente possa marcar um próximo programa, a gente chama daí as nossas voluntárias. Adorei. Então nós vamos fazer o seguinte, gurias. A gente vai deixar um gancho aqui.
porque nós teremos o próximo programa, então, Ah, olha aí. com as nossas palhaças, e elas poderão falar como é que foi o primeiro dia delas. O que vocês acham? Doutoras. Perdão, Doutoras. doutoras palhaças. maravilhosas, Doutoras palhaças em besteurologia. Besteirologia. Gente, é uma palavra tão difícil. É que tem que fazer um curso só para falar. Já tá Olha aí, ó. Pós-graduação. E quem sabe eu não faça, hein, gurias? Quem sabe a gente não Olha se aí. motiva a fazer, hein? Nós temos seleção todos os anos. Importante E falar normalmente eles acontecem conforme a demanda do nosso hospital. Nós não temos previamente uma data específica. Muita gente entra em contato, quero fazer parte. O que precisa para fazer parte? Então, a gente abre conforme a demanda que está nos hospitais. E tem uma coisa, né, Emily, que é bem importante falar. O processo seletivo, ele ocorre para candidatos que tenham interesse em se dedicar para o voluntariado. Não é exigido, por exemplo, que tenha uma formação específica na área de saúde ou que já tenha uma capacitação na área artística. Ou ter sido voluntário. Ou ter sido voluntário. A Bruna pode falar sobre isso também, que ela tá tão quietinha. Tô ouvindo? O grupo, ele vai fazer o processo seletivo, né? Vai passar por uma avaliação com as psicólogas, com um grupo de treinamento, né? Que vai fazer essa captação. E a gente vai fazer depois um treinamento para que esses novos voluntários tenham as melhores condições e repertório e condições para chegar a fazer as conduções, né, dos atendimentos lá dentro do hospital. Então, maravilhoso. Gurias, obviamente que o voluntariado, ele movimenta, ele transforma a vida de vocês de alguma forma. Ficamos curiosos para saber o que o voluntariado, o que a ONG Esquadrão da Alegria transformou na vida de vocês. É tão São complicado. tantas coisas. Eu penso assim que eu sempre fui uma pessoa que, na verdade, acho que todo mundo, né, enfrenta os altos e baixos e tal, né? E eu sempre fui uma pessoa que ficava pensando assim, meu Deus, né? Por que acontece isso comigo? E busquei terapia e aconselho todo mundo a fazer, né? E em um determinado momento eu entendo que o voluntariado, ele é uma ação terapêutica para mim. Porque eu consigo reconhecer e ajustar algumas coisas na minha vida. Porque não é como a Carla falou, a gente está indo se dedicar, doar alguma coisa, mas a gente ganha tanta coisa, tanta energia, tantos agradecimentos, sorriso, um olhar diferente que recarrega as baterias, que nos dá energia para enfrentar algumas outras coisas. E a gente tem a plena convicção, né, que a gente não vai conseguir salvar o mundo. Mas naquele momento que a gente está se dedicando e que a gente está fazendo uma reunião, ouvindo de outra cidade para participar de um programa como o teu, para deixar ir mais longe esse ar de doação, né? Esse movimento. Esse movimento, a gente está contribuindo com o que a gente consegue alcançar. E isso já é muito valioso. Então, a gente não pode ficar pensando, mas o que eu estou fazendo é tão pouquinho. Não é pouquinho. A gente sempre comenta, né, a pessoa que entra para o grupo, né, ela tem que fazer pelo menos 2 visitas em hospitais. Tem gente que faz com muito custo essas 2 visitas. Por mês. Por mês. Por mês. 2 por mês. 2 visitas por mês. Mas, Vanessa, quem está lá no hospital e recebe aqueles 5 minutinhos, sabe o quanto foi importante os 5 minutos. Eu não estou falando da visita inteira, né? Então, a gente vai aprendendo algumas coisas ao longo também do processo de voluntariado, né? Não é uma coisa que tem uma receita pronta, né? A gente erra como pessoa, como voluntário, como palhaço, também tem os erros, né? Coitados, né? Eles erram de um monte, né? Mas o que a gente tá mesmo é encorajado de levar carinho, atenção, uma escuta, um olhar, né? E isso é só indo fazer mesmo para ver como é que é. Inspirou vocês? Olha, eu acho que já está me inspirando. Quem sabe a gente não se encontre aí mais para frente em alguma dessas visitas, né, gurias? Mas algumas dessas mulheres maravilhosas, Carla, Emily e Bruna, querem falar como é que transformou a vida de vocês, o voluntariado?
Eu posso falar um pouquinho específico, assim, na parte principalmente de gestão do grupo, né? Eu tive um grande aprendizado, porque a gente acha que vai ser fácil, né? Ah, não, é só fazer trabalho voluntário, só ir no hospital, né? E não é, tem um por trás dos bastidores que é muito forte. E eu acho que o que a gente mais aprende com o voluntariado é ouvir as pessoas. Porque às vezes a gente fala assim, eu entendo o que a pessoa está passando, mas na verdade tu não entende o que a pessoa está passando. Tu pode tentar entender, mas tu não vai entender porque tu não teve as experiências da pessoa, tu não passou por aquilo que ela passou. Então tu só vai ter o sentimento se tu passou pela mesma experiência. Então eu acho que o que eu mais aprendi é que tu não vai entender a dor das pessoas, tu nunca vai entender, mas ela precisa ser respeitada. Tu não pode não respeitar essa dor, sabe? Ela existe. E por mais que eu diga assim, mas é coisa boba, não. Pra ti pode ser boba, pra pessoa com as experiências dela, não é. Então, respeite. Acho que a primeira coisa é respeitar. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito forte no grupo. Assim, nós somos um grupo muito diverso. Muitas pessoas diferentes, muitos pensamentos diferentes. E não existe o certo, não existe errado. Existe o que a pessoa considera certo, o que a pessoa considera errado. Então, acho que todos os aprendizados da ONG, esse foi o maior que eu tive. Para mim, assim, o mais forte da ONG é o poder de transformação que a gente tem. Seja para aqueles pacientes, seja para os acompanhantes que estão lá e também seja para a equipe de enfermagem, que muitas vezes também estão precisando. E a gente às vezes põe um andar, eles já sabem que a gente está chegando, porque a gente não chega assim discretamente, mesmo sendo... A gente respeita muito o ambiente hospitalar, mas a gente chega do nosso jeito. Então eles alguns escondem algumas coisas, sabem que alguns voluntários vão mexer nas coisas deles, vão brincar. O pessoal da limpeza também, né? O pessoal da limpeza adora, ó. Lá vem eles vão pedir comida pra nós, o pessoal da... Sensacional. Então a gente realmente, nem que seja, a gente brinca assim, né, que a gente faz 12 por 36, a gente trabalha 12 minutos, que já é bastante, né? Sim. E descansa 36 horas, né? Então a gente já chega lá brincando desde a recepção. Então a gente transforma, seja pouco tempo, esse poder de transformação, ele é muito bacana. Então acho que isso, sim, pra mim, é como a tua presença, tu estar presente, porque é o momento ali que tu está aquilo. E hoje a gente é muito carente de presente, porque tá todo mundo aqui, mas essa pessoa tá no celular, tá online. Perfeito. E ali tu está. Tu Perfeito. está para aquelas pessoas, tu olha no olho delas. Então, muitas vezes a gente entra com uma proposta, com uma brincadeira, mas às vezes a pessoa só quer, como a Bruna disse, ela só quer falar. Porque às vezes ela não tem ninguém. E a gente vai ouvir, a gente faz umas perguntas nonsense, a gente brinca, eles acham graça, mas é tu estar ali, tu se dedicar para aquele tempo e o pouco espaço que tem, tu transforma por onde tu passa. Então, isso para mim foi o meu maior aprendizado, assim, dentro da ONG. Maravilhoso. Para mim, o maior, assim, prazer e a questão, assim, da gratidão, eu agradeço a Deus todos os dias por poder levar um pouquinho de amor, assim, e de ver como a minha vida é maravilhosa, né? Da gente ter saúde, da gente ter condições de proporcionar um pouquinho, né, do nosso tempo para pessoas que estão mal, assim, sabe? Então, assim, isso é uma coisa muito que aquece a gente, assim, a gente levar um pouquinho que não... É uma coisa que a gente não tem, é um poder muito grande que a gente tem, né? Que as pessoas não dimensionam isso. E a gente tem que ser grato pela vida que a gente tem e eu dizer, né, a gente não posso reclamar disso aqui, assim, sabe? As pessoas reclamam de coisas e quando tu tá num hospital ali mal, assim, é que o bicho pega. Isso é uma coisa que me transforma muito, assim, desde que eu comecei com esse trabalho em hospital, assim, de trabalho voluntariado, assim, que eu já fiz várias coisas, mas tu vê o sofrimento da pessoa ali e saber que tu tá levando um conforto por pouco tempo, por minutos ali, e tu dá valor à tua vida. Isso aí É profundo demais. É uma coisa que não tem preço, não tem preço. Gurias, assim, a fala de vocês eu me arrepio toda, né? A gente ouvindo, olha as lições que a gente tira, né? Das histórias de cada uma de vocês, mas que elas se interconectam. A gratidão, a escuta, a presença, né? Você conseguir doar o seu tempo, estar 100% ali para quem precisa e também para quem acha que não precisa. Mas, na verdade, todos nós precisamos, né? E isso é sensacional, isso é lindo.
É muito emocionante ter vocês aqui, né? É o propósito do programa, vocês encaixam direitinho com aquilo que a gente pensa quando a gente faz o programa Mentes que Inspiram, que é trazer inspiração para a vida das pessoas, né? Ser luz, ser presença, ser conexão. A Carla mundo, falou, né? né, ser exemplo, né, até uma coisa, não sei, a Bruna falou, né, ela é química, né, a cara dela não dá para dizer, né, mas é. Uma pessoa séria. E eu sou professora de educação profissional. E quando a gente faz as coisas, na verdade, a gente, nem na nossa vida, né, a gente não consegue perceber que sempre tem alguém observando, por mais que a gente esteja ali no celular ou fazendo uma atividade, sempre tem alguém olhando, né. E essas coisas, assim, consegue encorajar também outras pessoas a também fazerem alguma coisa, mesmo que não seja a mesma ação que a gente faz. Porque tem gente que não vai conseguir ter o emocional lá firme, forte, para fazer um atendimento dentro do hospital. Mas tem outras formas daí, né, que pode contribuir, pode ajudar, e, né, por exemplo, já curtiu as nossas redes, né, dar uma curtida ou encaminhar o nosso perfil para alguma outra pessoa. Até a Emily pode me ajudar melhor, né? Como é que a gente se encontra, né? Porque são ações que a gente precisa ter para ter visibilidade, para continuar ajudando mais pessoas e ir mais em hospitais e fazer mais visitas. Não, maravilhoso. Exatamente, nós somos uma ONG e a gente vive de patrocínio. Então, as redes sociais, elas nos dão essa visibilidade, assim como estar aqui hoje é uma grata oportunidade. Então, o nosso convite é que todos nos sigam na rede social, @ONG Esquadrão da Alegria, e que possam encaminhar o nosso perfil, ou se um dia nos encontrarem aí pelo hospital, que possam tirar uma foto com a gente, marcar no story, porque é sobre isso, é sobre conectar pessoas e sobre espalhar o bem. E só realmente te agradecer por essa oportunidade. Ai, gurias, perfeito. Pessoal, o @ do Esquadrão estará no nosso programa, aqui no cantinho, em algum lugar você vai ver. Siga, compartilhe, porque assim, ó, é um movimento lá do coração e que vale muito a pena. Vanessa, meu sonho era dizer... Aqui, não sei como é que é, aqui, né? Tá pra cá, aqui, tá pra cá, aqui tá pra vai cá. estar, então, aqui, ali. Pode ser em qualquer lugar. Débora, não é Débora, doutora tá. Vitamina. Né? Meu sonho era dizer, pronto, disse. Pessoal, então a gente vai se despedir das meninas agora, das pessoas Débora, Carla, Emily e Bruna. E nós vamos pegar um gancho para o nosso próximo episódio. Fica aí que tem mais coisas lindas vindo. E nós vamos vê-las caracterizadas. E no próximo episódio elas vão contar histórias lindas vividas dentro dos hospitais com muita emoção e muita risada e muita brincadeira. Fique aqui e até o próximo episódio.